E aí pessoal, 100%? Aqui é o Everton e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre normas de limpeza de fluido hidráulico, ok? E a norma que nós vamos falar hoje é a SAE, ou SAE, AS 4059. Como sempre, tem um pouquinho de história para a gente entender a origem e depois a gente passa para o funcionamento dela, ok? Então vamos lá. A norma SAE, AS 4059, né, que é a norma AS aí é de Aerospace Standard, ela foi desenvolvida para suprir as limitações da NAS 1638 no final da década de 80. Para ser mais preciso, foi em 1988. E a partir de 2001, após várias revisões, ela teve grande aceitação no setor offshore, particularmente na Europa e na Ásia. Então, o histórico de desenvolvimento dela é esse daí. Acontece que as normas elas são revisadas periodicamente, por isso é comum você ver sempre alguma informação após o nome da norma. Então, nós temos aqui, por exemplo, a norma SAE AS 4059C, depois ela foi para a revisão D, revisão E, na data do vídeo, na data deste vídeo, na data de hoje, nós estamos em 2016, está na sua revisão F. Então pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha G ou até seja outra norma. Como eu disse, ela foi desenvolvida para suprir as limitações da NAS 1638. Se vocês se lembram bem, no vídeo da NAS 1638 eu citei esse trecho aqui, ó, que a própria NAS 1638 diz que ela está inativa para novos projetos a partir de 30 de maio de 2001. Ok? Essas mudanças aí essas limitações, foram alguns critérios mais específicos que era necessário analisar ou que são importantes para uma análise do sistema hidráulico e que a NAS 638 ela não comportava, pelo fato dela citar apenas um tipo de número para classificação e também da forma com que era feita a contagem de partículas. Okay? Mas o fato é que ela sugere que seja utilizada essa norma para que se avalie o nível de limpeza dos sistemas hidráulicos. Então tá, como é que ela funciona? Ela é um sistema alfanumérico no qual nós temos 4 opções para especificar o nível de limpeza. Na verdade, o sistema alfanumérico ela está ligado às 3 primeiras formas aí, tá? Que é faixa de dimensões de partículas, dimensões específicas das partículas, a dimensão única dessas partículas e o código apenas numérico, que é semelhante à NAS 638, que vai ser a última tabela que nós vamos ver. Tá? Então, ela é um sistema alfanumérico, onde vai constar, obviamente, letras e números. Vamos lá. Bom, aqui então a tabela, existem 2 tipos de tabela, tá? Para SAE AS 4059. Aqui nós estamos fazendo referência à revisão D, ok? E a tabela, ela é essa daqui, onde nós já podemos ver as classes, tem um número maior de classes, tá? Então eu tenho 15 classes aqui, contra 14 da NAS 1638, e nós temos também os 2 tipos de microscópio que é utilizado para dimensionar ou mensurar, né, o tamanho das partículas aí. Um é um microscópio óptico e o outro é um microscópio, digamos, laser. Tá? Então tá bom. Então o que nós temos aqui? Como que ela funciona? Nós temos as classes, ok? Que são representadas por números, estilo NAS 638 mesmo. Então tem aqui as 15 classes. Sempre o menor número aqui é o mais limpo, tá? E o maior número é aquele que representa o óleo mais sujo. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, vou dar um exemplo para vocês sobre essa questão de limpeza e tal. Nós temos aqui, como eu disse, os tipos de microscópio e os tamanhos das partículas, tá? Maior que 1, maior que 4 e tal. E nós temos aqui também o que compõe a parte alfa, né, ou de letras do código. Então nós temos o size code, né, o tamanho do código, que é representado pelas letras. Ela segue o mesmo padrão das outras normas, né, da NAS 1638, que é a classe anterior ou a classe posterior, ela é o dobro da classe anterior. Então, por exemplo, o 000 aqui, 195 partículas. Já a classe 00, 390, pegando aqui no A, né, nessa coluna A. E assim vai até a 12.
Como eu disse para vocês, são 3 formas de analisar. Uma delas é a faixa de dimensões de partículas. Eu posso especificar um nível de limpeza no meu sistema hidráulico com uma faixa de dimensões específicas de partículas, tá? Que é aqui o exemplo que nós vamos dar agora. Eu tenho, por exemplo, classe 8, porém eu quero só de B até F. Eu quero monitorar um óleo, por exemplo, ou trazer um óleo de fábrica que está num outro nível de limpeza, né, um nível inferior, e quero trazê-lo para a classe 8, porém, né, eu só me interessa saber as partículas de B até F, o tamanho de partículas dos tamanhos B a F. A não me interessa, A não é uma informação relevante para mim. Então, depois de fazer o trabalho desse óleo, ou se eu pegar o relatório do laboratório de análise de óleo lá, o que eu vou ter? Essa informação aqui, ó, classe 8B até F. Ou seja, pela faixa de dimensões de partículas, eu seleciono a classe e informo que é de B até F. É isso que eu quero saber, somente essa classe aqui. Não me interessa saber A. Ok? Isso é uma forma. Isso eu chamo de faixa de dimensões das partículas. Outra forma que eu tenho para poder analisar um relatório que tenha análise, né, e a classificação feita pela AS 4059 é pelas dimensões específicas das partículas. Aqui eu já quero monitorar esse óleo, mas com classes e tamanhos específicos de partículas. Eu não quero uma faixa inteira. Tá? Então, como que vai ser? Nós vamos pegar, por exemplo, classe 6, eu quero as partículas B e C, o tamanho de partículas B e C. Tá? Não me interessa D, E, F e nem A para a classe 6. Porém, para o meu equipamento, eu já quero saber classe 5 e partícula D, tá? Tamanho D. Não me interessa 6D, me interessa 5D. De repente, partículas maiores que 25 micro, por exemplo, podem ser prejudiciais ao meu sistema. Né? Se for na classe 6, por exemplo. Não, então eu quero medir na classe 5 somente as partículas do tamanho D. Classe 4, veja bem que eu estou só pegando partículas específicas. Classe 4, eu quero as partículas E e F. Dessa forma, eu pedi que o laboratório, quando me enviar o laudo, ele me envie as informações específicas das quais eu estou precisando. Tá? O que eu não preciso, eu não vou colocar. Isso é excelente, porque se você realmente precisa de informações tão detalhadas assim, isso te ajuda demais na interpretação e na montagem do banco de dados de contaminação do seu equipamento. E isso não existia na NAS 1638, por isso que a gente fala que é uma evolução, tá? Ou uma ampliação das capacidades da NAS 1638. O código vai ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Então, se porventura vocês pegarem um laudo, tá, de uma análise de óleo e ver esse tipo de situação aqui, ó, você já pode saber que está se tratando da SAI AS 4059. Tá? É só analisar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é simples. A outra forma que eu tenho é a dimensão única das partículas. De repente, o que eu preciso saber é apenas uma classe e um tamanho específico de partícula. Mais nada. Tá? Mais nada. Deixa eu só voltar aqui, uma coisa que eu já ia me esquecendo. Só mais uma diferença em relação à NAS 1638. Se vocês se lembram bem, segundo a NAS 1638, esse óleo aqui seria um classe 6, porque a maior classe encontrada, 4, 5 e 6, a maior é 6. Só para reforçar essa informação, né, que sai a S4059 não. Eu tenho todas as classes aqui, eu cito todas elas. Tá? Mas voltando aqui à dimensão única das partículas, eu tenho então, por exemplo, classe 6, partícula B. É o que me interessa, só quero saber disso. Qual que é o número de partículas 6B que eu tenho no sistema hidráulico lá no óleo. Então não preciso saber mais, não me interessa as outras. Digamos que eu estou fazendo um controle específico desse tamanho de partículas aqui. E aí, a classificação vai ser apenas classe 6B. Certo? E por último, nós temos a tabela semelhante à NAS 1638,
tá? Ela é parecida tanto com a S4059 quanto a NAS1638 e a característica dela é que é com base em apenas uma única classificação. É igual a NAS1638 nesse aspecto. Se for classe 6, é classe 6, classe 7, não importa, apenas uma única classe. Tá joia? Bom, concluindo, né? Prós e contras. Os prós: informações detalhadas sobre a limpeza do óleo. Então, nessa norma, você consegue, vocês viram bem aí, que eu posso escolher até o tamanho específico da partícula que eu quero analisar, em diferentes classes. Então, se você precisa de um controle mais preciso, com maior número de informações, mais detalhes sobre a contagem de partículas lá, ela é excelente, tá? Vai te ajudar bastante. Tem flexibilidade para determinar o nível de limpeza do óleo também. Se você vai contratar uma empresa para que ela faça um flushing, né, ou filtragem do óleo, limpeza do óleo do seu equipamento, você pode, usando essa norma aqui, especificar que tipo de limpeza você quer. Isso ajuda muito. Você vai colocar, por exemplo, num contrato, né, de prestação de serviço, tá, numa requisição de serviço aí na empresa, você pode deixar claro no contrato que nível de limpeza do óleo você quer. Tem alguns contras, né? A gente chama de contra porque, se comparado com as outras, com a NAS 1638, por exemplo, ela tem uma leitura mais complexa sobre as informações associadas à classificação. Então, se a gente pega aquele segundo modelo que eu mostrei para vocês, que está lá, classe 6B, 6C, 5D, 4E, F, são mais informações a serem digeridas, vamos dizer assim, né? E o que nos leva para a segunda característica ruim aí, vamos chamar assim, que é menos praticidade na leitura. Tá? Lembrando, pessoal, se quer praticidade, NAS, né? 1638. Quer mais informações, você vai trabalhar com ISO 4406 e com a saia S4059. Sobre a saia S4059 é isso. Tá? Se você achou interessante, se você achou que te ajudou, se gostou do vídeo e não está inscrito, se inscreve. Eu deixei na descrição desse vídeo um link para um artigo bacana para danar. Está em inglês o link, tá? O artigo, né? Mas ele é muito bom. Trata bastante sobre essa questão da NAS 1638 e da SAI AS 4059. Então, você quer aprofundar nesses estudos aí, quer entender um pouco mais até da evolução dessas normas, vai na descrição do vídeo e baixa, clica lá em um PDF, vocês vão ser encaminhados para a página e baixa lá. No mais, é isso daí. No próximo vídeo eu vou falar, nós vamos finalizar essa série, tá? E vamos falar sobre a questão das folgas que existem, por exemplo, nos componentes hidráulicos e como que esses tipos de limpeza de óleo, a necessidade de entender disso aí, de controlar isso é importante, tá bom? Então fica ligado no próximo vídeo aí. Nesse daí, curta, né, dá um like e segue nossas redes sociais. Uma coisa que é importante, pessoal, eu sempre friso isso no final dos vídeos. Se você tem dúvidas, pode colocar no comentário. Se você tem uma dúvida um pouco mais específica, deixa lá no site do treindy.com.br, porque nós temos um formulário de contato lá. E é importante que você deixe lá, porque lá vai direto para a minha caixa de e-mail. Porque, por exemplo, às vezes você pode deixar uma pergunta lá no Facebook ou no Twitter, e a nossa equipe é pequena, então nós não conseguimos monitorar tudo, sabe? Mas quando você tem uma dúvida, colocou lá na equipe Trend, né, no equipetrend.com.br, pode mandar que vai vir para o meu e-mail. Eu sempre respondo às dúvidas que vem lá, mesmo quando eu não tenho como ajudar, eu respondo a pessoa falando, olha, infelizmente isso aí eu não tenho como te ajudar, tá? Então, se possível, tá? Mande por lá, se inscreva e até breve. Muito obrigado pela paciência, tá? E bom trabalho, espero ter ajudado. Forte abraço e até mais.